Oi, oitavo ano, tudo bem com vocês? Na aula anterior, a gente estudou então a regionalização do continente americano e a gente viu que a América anglo-saxônica ela vai ser formada pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Então percebam que são dois países altamente desenvolvidos e com uma condição de vida também muito elevada. Na aula de hoje, o nosso estudo vai se voltar para os Estados Unidos, onde a gente vai estar estudando a economia e a população desse país. Os Estados Unidos, ele é o país mais populoso. Os Estados Unidos apresentam uma população de 328 milhões de habitantes. Então a gente está falando aí do terceiro país mais populoso do mundo. Além disso, os Estados Unidos também recebem uma grande quantidade de imigrantes, fazendo com que essa população apresente uma grande pluralidade cultural. Então, a população dos Estados Unidos vai ser formada por asiáticos, por africanos, latinos e também por imigrantes europeus. A maior parte dessa população vai estar ocupando as áreas urbanas, né? Ou seja, 82% da população dos Estados Unidos vivem em cidades, enquanto o restante, né, os outros 18%, vai estar vivendo nas áreas rurais. As cidades mais populosas, que vão apresentar uma maior concentração populacional, vão ser Los Angeles, Washington, Boston, Filadélfia, Nova York, enfim. No que se refere à economia, os Estados Unidos ele apresentam um elevado desenvolvimento econômico. A gente está falando aí do país mais rico e mais desenvolvido do mundo, que tem influência tanto econômica, política e militar sobre todo o planeta. O PIB dos Estados Unidos chega aos 18 trilhões de dólares, o que se refere aí a 25% do PIB mundial. Se a gente for comparar esse valor com o da França, que é um dos países mais desenvolvidos da Europa, o PIB dos Estados Unidos ainda é 6 vezes maior do que a deste país. Na economia dos Estados Unidos se destacam tanto a produção industrial, principalmente, né, a produção industrial, mas também se destacam a agricultura e a extração mineral, como a gente vai estar vendo então agora. A produção agropecuária dos Estados Unidos, ela utiliza modernas técnicas de produção, fazendo com que o país tenha uma alta produtividade. Mas apesar, né, de o país produzir em larga escala, o valor que é arrecadado através das práticas agropecuárias dentro do PIB nacional, ele é bastante inferior. Representando aí a agricultura e a pecuária representam então aí 2% dentro do PIB nacional dos Estados Unidos. A atividade agrícola dentro dos Estados Unidos, ela pode ser dividida em cinturões. Na porção central do país vão se destacar os cinturões de cultivo de trigo e milho e também cinturões onde ocorre a produção de pecuária extensiva. Já o nordeste dos Estados Unidos se destacam os cinturões da pecuária leiteira e do cultivo de hortaliças. E ao sul dos Estados Unidos, onde a gente tem um clima mais quente, vai se destacar os cinturões de produção de cana-de-açúcar, de arroz e também de frutas tropicais, como a laranja. Então, a gente pode estar caracterizando as atividades agropecuárias do país como atividades bastante desenvolvidas, né, e também bastante dinâmicas. E os Estados Unidos também apresentam, então, uma atividade agropecuária bastante produtiva, né? Se a gente for comparar aí com outros países no mundo todo, a atividade agrícola e de pecuária do país, ela é bastante intensa, eles produzem em grande quantidade. A atividade de extração mineral, ela também é bem importante para a economia do país. O solo, né, o subsolo dos Estados Unidos, ele é bastante rico, né? São extraídos tanto carvão, cobre, prata, ouro. Só que o país, né, ele utiliza em larga escala, né, esses minérios. Então, o que eles têm em seu território acaba não dando conta de suprir as necessidades do país.
fazendo então com que ele tenha que comprar, né, esses minérios de outros países, né, principalmente dos países subdesenvolvidos, como por exemplo o Brasil, né, os Estados Unidos importa o minério de ferro que é extraído aqui do nosso país, por exemplo. Já quando a gente fala aí do setor industrial dos Estados Unidos, a gente não pode deixar de destacar que o país ele iniciou um processo de industrialização muito cedo. Esse processo de industrialização, que iniciou aí já na primeira metade do século XIX, ela foi voltada para estar abastecendo o mercado interno. Então, já nesse período, o país já detinha de um acúmulo de capital muito alto. E a partir então da segunda metade do século XIX, o país, né, os norte-americanos, eles já estavam com a sua industrialização totalmente consolidada. Então a sua economia e a sua produção industrial, elas começaram a crescer em um ritmo muito acelerado. As atividades industriais dos Estados Unidos, elas se destacam pelo elevado nível tecnológico que é investido durante o processo produtivo. Isso fez com que houvesse uma expansão das indústrias de robótica, de biotecnologia e de informática do país. Assim como a atividade agropecuária ela é dividida em cinturões, a gente também pode estar dividindo as atividades industriais em 2 cinturões. Um deles está localizado ao nordeste dos Estados Unidos, é o cinturão industrial, onde a gente vai ter aí nessa porção as áreas mais industrializadas e urbanizadas dos Estados Unidos. Nessa região a gente vai encontrar aí tanto as indústrias, né, de eletrônica, de engenharia, indústrias de alta tecnologia, enfim. E vários fatores contribuíram para que essa região seja uma área tão industrializada. Um deles é a disponibilidade de recursos naturais que se tem nessa porção dos Estados Unidos. E um outro fator é a proximidade com o Oceano Atlântico, fazendo com que então nessa região a gente tenha uma grande quantidade de portos que facilitam a entrada de matérias-primas vindas de outros países e também facilitam o escoamento desses produtos que são produzidos e que posteriormente vão ser então exportados. E ao sul dos Estados Unidos, a gente então encontra o Cinturão do Sol, que se estende desde a Califórnia até a Flórida. Nessa porção dos Estados Unidos vão se destacar as indústrias de aeronáutica, de robótica, indústrias de eletrônica, indústrias voltadas para tecnologia de ponta. Na cidade da Flórida, localizada na Califórnia, a gente encontra o Vale do Silício, que é uma área onde existem várias localidades, e nessas localidades vão estar situadas empresas voltadas para o setor de robótica, de tecnologia de ponta, de biotecnologia, voltadas para a informática. E vários os fatores facilitaram o desenvolvimento industrial dessa região aí no sul dos Estados Unidos. Uma delas é a posição geográfica, que fica próxima então à Ásia, facilitando o comércio com países como o Japão e a China. E um outro fator é as várias universidades e centros de pesquisas que existem nessa região, fazendo então com que seja formada uma mão de obra muito qualificada. E essa mão de obra, juntamente com as empresas, acabam desenvolvendo, né, vários projetos de desenvolvimento e de pesquisa. Bom, agora acompanhem o resumo da aula de hoje e façam todas as anotações para o caderno de geografia de vocês. Os Estados Unidos é o terceiro país mais populoso do mundo. Em seu território ocorre uma intensa entrada de imigrantes, o que vai refletir diretamente em sua sociedade, que é formada por diferentes culturas. A sua população vai ser predominantemente urbana, ocupando principalmente as cidades localizadas ao litoral. Já no que se refere à economia, nós estamos falando do país mais rico e mais desenvolvido do mundo todo, que tem influência sobre vários países do mundo, principalmente sobre os países subdesenvolvidos.
Os Estados Unidos é responsável por 25% do PIB mundial. Anualmente, o seu PIB chega aos 18 trilhões de dólares. As principais atividades são a agricultura e a indústria. Dentro da agricultura, nós temos técnicas mecanizadas que possibilitam uma produtividade elevada. Mesmo assim, essa atividade ainda não é muito notável dentro do seu PIB nacional. O sistema de cultivo é dividido em cinturões, onde se destacam a produção de milho, algodão e trigo. Já a indústria norte-americana apresenta um nível industrial muito alto. Em seu processo de produção é utilizada uma tecnologia de ponta que possibilita vender esses produtos a um preço bastante elevado. Além disso, o país possui várias multinacionais instaladas no mundo todo. O sistema industrial dos Estados Unidos também é dividido em cinturões. A gente tem o cinturão industrial, chamado também de cinturão da ferrugem, localizado ao nordeste dos Estados Unidos, e o cinturão do sol, localizado ao sul dos Estados Unidos. A nossa aula de hoje era isso. Agora é só tirar um print dessa tela e anotar tudo no caderno de geografia. Até a próxima!